Direito penal, aplicação da lei penal, a lei penal no tempo e no espaço. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Pacheco, delegado de polícia e professor de Direito Penal da Prova Concursos, e agora a gente vai estudar um tema de suma importância para o seu concurso, para o cargo que você almeja, e eu te peço muita atenção nessa aula de hoje, ok? Nós vamos falar sobre a aplicação da lei penal no que tange a lei penal no tempo e no espaço. E vamos começar aqui com a lei penal no tempo. Lei penal no tempo. Olha só, com decorrência do princípio da legalidade, aplica-se, em regra, a lei penal vigente no tempo da realização do fato criminoso. Ou seja, aplica-se aquela lei que estava vigorando no momento da prática do fato criminoso. Perfeito? Vamos evoluindo aqui. A lei penal, para produzir efeitos no caso concreto, deve ser editada antes da prática da conduta que visa incriminar, tá? Mas a gente tem exceção, né? E já vimos isso em outras aulas. Olha só, será autorizada a retroatividade da lei penal para alcançar fatos passados, desde que benéfica ao réu. Se a lei beneficiar o réu, ela sim vai retroagir, perfeito? Mas vamos dando seguimento aqui. Olha só, tempo do crime. Para a correta e justa aplicação da lei penal, é imprescindível definir o tempo do crime. Se a gente falou aqui, que de acordo com o princípio da legalidade, aplica-se em regra a lei penal vigente no tempo da realização do fato criminoso, então qual é esse tempo, Quando é definido esse tempo do crime, Quando um crime se considera praticado? E para responder a essa pergunta, nós temos três teorias, perfeito? E a gente vai ver as três teorias e qual delas o nosso direito penal acolheu aqui no Brasil. Vamos lá. Olha só. Teoria da atividade. Segundo a teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento da conduta, ok? Ou seja, no momento da realização da ação ou da omissão criminosa. Então, considera-se praticado o crime no momento da conduta, no momento que o agente vai agir, ou deixar de agir, de forma omissiva, praticando a conduta. Vamos lá. Essa é a teoria da atividade. Teoria do resultado. Considera-se praticado o crime no momento do resultado. Então, o importante aqui é o momento do resultado, para a teoria do resultado. E como sempre, nós temos aquela teoria mista, mais conhecida como teoria da ubiquidade. Mais conhecida como teoria da ubiquidade. Perfeito? Olha só, considera-se o tempo do crime tanto o momento da conduta, onde se dá a ação ou omissão, quanto o momento da produção do resultado. Um exemplo disso seriam considerados momentos do crime, o local do disparo e também o local do óbito da vítima. Mesmo que a vítima venha a óbito em outro local, por exemplo, 1, 2 ou 3 meses depois, a teoria da ubiquidade considera tanto o local do disparo ou o local do óbito, ou seja, o momento da conduta ou o momento do resultado. Agora veja bem, o artigo 4º do nosso Código Penal, prescreve o seguinte: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, o nosso Código Penal, ele optou pela teoria da atividade, perfeito? Teoria da atividade. Veja bem, o importante aqui, para nós, é o momento da ação ou omissão, mesmo que outro seja o momento do resultado. Teoria da atividade. Vamos evoluindo.
E qual a lei aplicável ao caso concreto? Regra: é a lei penal vigente ao tempo da realização da conduta criminosa, ok? A lei vigente ao tempo da realização da conduta criminosa. Ou seja, segundo o artigo 4º, aquela lei considera-se praticado crime no momento da ação ou omissão, ainda que seja outro o momento do resultado. Então, para nós aqui não importa o resultado, mas sim o momento da ação ou da omissão, perfeito? Por isso, a lei vigente ao tempo da realização da conduta, perfeito? Mas a gente tem exceção. Nós temos algumas exceções. Vamos lá. Abolitio criminis, descrita no artigo 2º caput do nosso Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença. Ou seja, se uma lei descriminaliza uma conduta, ela vai sim retroagir para beneficiar o réu, perfeito? Conhecemos esse instituto como abolitio criminis. Nesse caso, a lei retroage para beneficiar o réu. Perfeito? Outra exceção à regra. Novatio legis in melius. Artigo 2º, também no parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente, olha só, favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, não obstante a nova lei não abolir o crime, né, não descriminalizar a conduta, se ela de alguma forma beneficiar o réu, ela também vai retroagir, ok? Ela também vai retroagir, ainda que a sentença condenatória já tenha transitado em julgado, ainda que já tenha a sentença transitória, né, a sentença condenatória transitada em julgado. Essa lei retroage para beneficiar o réu, perfeito? E mais, leis excepcionais ou temporárias, de acordo com o artigo 3º. Nossa terceira exceção aqui, ó. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as suas circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Ok? Vamos destrinchar essa letra C aqui, ó. Lei excepcional ou temporária. Lei temporária, né, ou temporária em sentido estrito, é aquela que tem prefixado no seu texto o tempo de sua vigência. Olha só, por exemplo, a Lei A com vigência de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. A própria lei, nesse caso, mencionou: esta lei terá vigência desde a data de sua publicação até 31 de dezembro de 2020, por exemplo. Ela mesmo decreta, né, o seu fator temporal, beleza? Ela mesmo define até quando ela vai ter vigência. A lei excepcional ou a lei temporária em sentido amplo, lei excepcional, falamos aqui da lei temporária e vamos falar da lei excepcional. Ela consiste em norma que tem por escopo atender necessidades estatais transitórias. Necessidades estatais transitórias, por isso que ela é considerada excepcional, tais como guerra, calamidade, né? E ela perdura por todo o período considerado excepcional, ok? E qual é, né, ou quais são as principais características dessas leis temporárias ou excepcionais? Uma delas é a autorrevogabilidade, né? Elas são autorrevogáveis, não precisam de outra lei para revogá-las. E um segundo aspecto importante é a ultratividade, ou seja, os fatos cometidos dentro de sua vigência, mesmo após a extinção da lei, né, continuam a ter efeitos. Por quê? Porque essa lei, ela é uma lei excepcional no tempo e produz efeitos ultrativos. Ela se prolonga no tempo, perfeito? Se existe, por exemplo, uma lei que foi editada numa época de guerra, determinando que, por exemplo, tal conduta fosse considerada um crime, ainda que a guerra tenha acabado, né,
Aos fatos criminosos que foram definidos por essa lei como guerra, aqueles fatos que de fato ocorreram durante a guerra, eles serão penalizados. Por quê? Porque essa lei, ela é aplicada de forma ultrativa. Ela é aplicada de ultrativa, ela se prolonga no futuro. Ok? Bom, vamos andando. Tem muita coisa para a gente ver ainda. Lei penal no espaço. A gente falou de lei penal no tempo, a gente acabou de falar de lei penal no tempo e agora vamos falar de lei penal no espaço, ok? Vamos lá. Eficácia da lei penal no espaço. Eficácia da lei penal no espaço. Sabendo que um fato punível pode eventualmente atingir os interesses de dois ou mais estados, olha só, de dois ou mais estados igualmente soberanos, estamos falando aqui de países, né? Estados igualmente soberanos, gerando nesses casos um conflito internacional de jurisdição. A gente está falando de conflito internacional de jurisdição. O estudo da lei penal no espaço visa apurar as fronteiras de atuação da lei penal nacional. E o objetivo disso é delimitar as fronteiras de atuação da lei penal nacional e evitar o quê? Conflitos internacionais de jurisdição. Estamos falando aqui de conflitos internacionais de jurisdição e não de competência interna. Se é, por exemplo, Minas Gerais, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Paraná, que vai ter a competência para processar e julgar determinado crime. Não, nós estamos falando aqui de estados soberanos e de fronteiras internacionais, ok? Nós estamos falando de conflitos internacionais de jurisdição. Como regra, o nosso Código Penal adotou a territorialidade, o princípio da territorialidade. Aplica-se a lei penal do local do crime. Essa é a regra. Local do crime, não importando a nacionalidade do agente, da vítima ou do bem jurídico. Não importa a nacionalidade da vítima, do autor ou o bem jurídico que está sendo tutelado, o que importa é o quê? O que importa é o local do crime, perfeito? O que importa para nós aqui é o local do crime. Essa é a territorialidade. A territorialidade é a regra adotada pelo artigo 5º do Código Penal. Artigo 5º do Código Penal. Aplica-se a lei brasileira sem qualquer prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, cometer o crime no território nacional dentro do Brasil considera-se a lei brasileira, perfeito? Independentemente da vítima ser estrangeira, do autor ser estrangeiro, do bem jurídico tutelado ser estrangeiro, essa é a regra adotada pelo artigo 5º do Código Penal. Olha só, o parágrafo 1º deste mesmo artigo 5º, ele estende o nosso território nacional. Nós temos aqui uma espécie de extensão abstrata do território nacional. Olha aqui, só para efeitos penais, né? Para efeitos penais e não outros efeitos, né? Não cíveis, administrativos, tributários, a gente está falando de efeitos penais. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, olha só, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, aqui ó, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Ou seja, espaço aéreo correspondente ou em alto mar, no espaço aéreo brasileiro, ou em águas brasileiras. Letra terrível, mas eu escrevi ditando, né? Vamos lá, vamos destrinchar aqui, ó. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo, onde quer que se encontrem, independentemente do lugar que se encontrem, seja no Brasil, na Argentina,
seja em qualquer país da Europa, da Ásia, enfim, da África, né? Embarcações e aeronaves que estão a serviço do governo, olha só, a serviço do governo ou tenham natureza pública, elas são consideradas uma extensão do território nacional. Considera-se solo brasileiro para efeitos penais, perfeito? Um avião, por exemplo, que esteja transportando o presidente da República para um outro país, ainda que ele esteja sobrevoando um outro país, caso um crime ocorra ali, considera-se esse avião uma extensão do território nacional. Considera-se ali solo brasileiro, perfeito? Olha só, agora, com relação às aeronaves e embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, elas são consideradas, né, parte do território ou extensão do território nacional quando estão no espaço aéreo correspondente, ou seja, no espaço aéreo brasileiro, ou em alto mar correspondente, alto mar que pertence ao Brasil. Então, no caso de embarcações ou aeronaves mercantes, não é aquela regra de embarcações ou aeronaves públicas ou a serviço do governo. Aqui elas precisam estar no espaço aéreo brasileiro ou em mar territorial brasileiro para considerassem, né, para elas serem consideradas uma extensão do território nacional. Olha só, parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Então, se você tem um avião argentino pousado no aeroporto, né, em pouso no aeroporto brasileiro, considera-se ali extensão do território nacional do Brasil, perfeito? Considera-se o território do Brasil. A mesma coisa para uma embarcação chilena que esteja atracada, né, num porto brasileiro, Porto de Santos, por exemplo. Considera-se ali extensão do território nacional, perfeito? Olha só, achando-se em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e as embarcações em porto ou mar territorial do Brasil, né? Se o avião estiver sobrevoando o espaço aéreo brasileiro ou uma embarcação que esteja, né, transportando algum produto, por exemplo, porque são embarcações particulares, né, algum produto na costa do Brasil, no mar territorial brasileiro, considera-se extensão do território brasileiro, aplicando-se a lei brasileira, perfeito? Vamos seguindo. Lei penal no espaço, lugar do crime. Da mesma forma que uma infração penal pode se fracionar em tempos diversos, é possível que ela se desenvolva em lugares diversos, percorrendo inclusive territórios de dois ou mais países igualmente soberanos. Nesse sentido, é preciso avaliar qual o lugar do crime. E, para o lugar do crime, o nosso código adota a teoria da ubiquidade, ou seja, conduta mais resultado. Conduta mais resultado. De acordo com o artigo 6º do Código Penal, considera-se praticado o crime no lugar, olha só, no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, para o lugar do crime, utilizamos a teoria da ubiquidade, perfeito? Olha só, isso parece um pouquinho confuso no começo, mas conforme você for fazendo as anotações no seu caderno e fazendo a leitura da lei seca, você vai compreender. São regras simples e tranquilas de serem entendidas, perfeito? Não fique apavorado. Parece esquisito, mas não é, perfeito? Se for necessário, você assiste a aula de novo para rever os conceitos e faz a leitura simultânea da lei seca, tá? Então, olha só, com relação ao lugar do crime, nós temos a teoria da ubiquidade, tá joia? Ubiquidade. Com relação ao tempo do crime, teoria da atividade. Teoria da atividade. Lugar do crime, teoria da ubiquidade.
considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, bem como onde produziu ou deveria produzir-se o resultado. Bom, eu gostaria de te desejar bons estudos. A gente finalizou essa aula e, como eu disse, o tema parece um pouquinho complicado, mas não é. Basta um pouquinho de boa vontade, basta você rever os conceitos com a simultânea leitura da lei seca. E nós abordaremos ainda esses temas com um pouco mais de profundidade nas próximas aulas aqui do nosso curso, combinado? Então, um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima aula. Até mais!